A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 2 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Verdade prática. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Amados, hoje nós vamos estudar o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Israel, ele sempre foi uma teocracia. Deus governava em Israel e Deus queria continuar governando em Israel. Mas Deus sabia também que o povo ia querer uma monarquia. Quando o povo entrasse em Canaã, eles iam observar as nações tendo rei, e eles então prefeririam mudar da teocracia para a monarquia. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo, quando viu as nações sendo governadas, os reis indo à frente das batalhas, o povo também desejou ter um rei. Eles preferiram mudar agora de teocracia para a monarquia e pediram um rei a Samuel. Samuel já estava velho, Samuel foi o último juiz. Os filhos de Samuel não seguiram a mesma caminhada de Samuel. E os anciãos então chamam Samuel e diz para ele: você já está velho, seus filhos, eles não andam nos seus caminhos. Nós queremos um rei, assim como as outras nações. Samuel vai falar com Deus e Deus então dá algumas diretrizes para Samuel. E Samuel então traz para o povo algumas advertências de Deus acerca deste rei, acerca dos reinos. Então Samuel ele diz para os filhos de Israel: olha, o rei que vocês querem, quando ele assumir o trono, ele vai tomar os seus filhos e vai empregar nos carros, vai ter que andar à frente dos cavalos. Ele vai tomar as suas filhas para ser padeira, cozinheira, perfumista. Ele vai tomar os seus servos para ser chefe de 1000, chefe de 50, que estarão no campo. Ele vai tomar as fazendas, dizimar o gado, as oliveiras, as videiras, vai dar para os seus oficiais. Ele vai pegar os seus jovens, servos e servas, jumento, e vai pregar no seu trabalho. Mas o povo diz: não tem problema, nós queremos um rei a si mesmo. Então nós sabemos, meus amados, que tudo isso ia gerar dores futuramente. Mas Deus estava disposto a ceder. Deus não queria deixar eles enganados. Então nós sabemos que assim foi que Deus então concedeu o primeiro rei, Saul, para o povo de Israel. Ele certamente sabia que isto ia trazer dores para o povo, mas o povo, obstinado, eles queriam um rei, estava irredutível, e assim Deus concedeu ao povo. Nós sabemos que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. O seu filho Salomão reinou pós Davi, foi um reino de paz. Mas Salomão cometeu muitos erros, muitos deslizes. O pecado entrou no reinado de Salomão, contaminou a nação, a idolatria, a prostituição, o sexo. Então nós vemos que tudo isso trouxe grande prejuízo para a nação. E hoje nós vamos estudar sobre esse reino dividido que sucedeu o reinado de Salomão. O objetivo geral da nossa lição é entendermos e ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Por falta de conselhos, muitos líderes se corrompem, muitos líderes cometem erros. E nós vamos ver que Roboão, por não ouvir conselhos, ele trouxe ruína para o seu reino. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. As principais causas da cisão.
a carga pesada de Salomão. Quando nós falamos em cisão, nós estamos falando em divisão. E quais foram as causas desta divisão? Primeiramente, a carga pesada de Salomão. Nós podemos ver, amados, que o reino de Salomão foi um reino de paz. Não havia guerras, não havia conflitos externos. Mas nós vemos Salomão fazendo alianças externas. Salomão tinha apenas a responsabilidade de ampliar o reino, de ter as construções, a renovação, de conservar o povo unido. Mas Salomão, quando fez alianças externas, ele tomou para si as filhas dos reis, as mulheres estrangeiras, e trouxe para ser rainha. Ele precisou então construir palácios, casa para essas mulheres. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E ele precisou construir palácios e casa para essas mulheres. Essas mulheres, elas gastavam altas quantias em funcionários para cuidar delas, da área da limpeza, a área da culinária. Precisavam de vestidos luxuosos para a festa, além do custo com todos aqueles funcionários. Isto elevou o gasto do governo. Então Salomão, ele para realizar os seus projetos arquitetônicos do palácio e do templo, ele precisou impor cargas pesadas de imposto sobre o povo. Ele precisou levar a população a grandes encargos de impostos para que ele pudesse atender todas essas necessidades, ou seja, ele precisou também requisitar trabalhadores de quase todas as tribos, e esses trabalhadores eles vieram a custo muito baixo, um trabalho semi-escravo. Então vemos que tudo isso aí trouxe insatisfação, tudo isso trouxe ao povo inquietação, e o povo não estava feliz enquanto o rei ele gastava grandes somas em dinheiro, tendo o agravante que essas mulheres que se tornaram rainhas, concubinas, elas além de gastar grandes somas em dinheiro, elas trouxeram também a idolatria para o reinado de Salomão. Segundo ponto, a divisão do reino. Veja só o que ocasionou a divisão do reino. Primeiramente, nós podemos ver o autoritarismo de Salomão. Juntamente com o autoritarismo, nós vemos o pecado, o sexo livre. Nós vemos que a idolatria também fez parte desse contexto geral. Idolatria, autoritarismo, sexo, vaidades, tudo isso trouxe consequências que Deus, ele desagradou-se de Salomão. A idolatria foi o ponto culminante em que Deus, ele manifestasse a sua insatisfação. Deus não suporta idolatria. O povo de Israel deixou de ser abençoado no deserto por causa da idolatria e da profanação. O que é profanação? É tratar com irreverência as coisas sagradas. Idolatria é trocar a glória de Deus com os ídolos, é atribuir algo que Deus fez a outros deuses, é tirar aquilo, a honra, a glória que pertence somente a Deus e tributar a outros deuses estranhos. Deus não aceita esse tipo de negócio, Deus não aceita esse tipo de coisa. Então nós vemos que Salomão, ele estava diante de uma insatisfação das 10 tribos norte. Ele tinha apenas a ajuda das 2 tribos, Judá e Benjamim, porque Judá e Benjamim faziam parte dos oficiais do reino, e por isso elas estavam unidas a Salomão. Mas nós vemos que quando Salomão morreu, o seu filho Roboão, ele reinou em seu lugar. Quando Salomão ele ascendeu ao poder, ele foi questionado pelo povo de Israel acerca dos altos tributos,
acerca dos grandes gastos, que o povo já não suportava mais pagar tanto imposto, não aguentava mais tanto sofrimento, a carga pesada de trabalho. Então, ele pede para que Roboão alivia a carga do povo. Roboão, ele pede 3 dias para que ele pudesse tomar uma decisão. Nesses 3 dias, Roboão, ele vai pedir conselho primeiramente com os anciãos. Havia alguns anciãos que vinham do reinado do seu pai Salomão. Havia outros nomeados por ele. Os anciãos trouxeram uma palavra branda, equilibrada, uma palavra para que eles pudessem ceder à exigência do povo, aliviar a carga, diminuir o empenho das obras, para que o povo pudesse respirar aliviado, o povo pudesse ter tranquilidade. Mas Roboão não ouviu o conselho dos mais velhos, dos anciãos, e ele foi pedir conselho com os jovens, aqueles jovens que cresceram com ele, que foi adolescente com ele, esteve na juventude com ele. Então aqueles jovens trouxeram maus conselhos para Roboão. Então eles disseram para Roboão: olha, diz para o povo, o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se o meu pai açoitou vocês, eu açoito com escorpiões. Escorpiões diz respeito a pedaços de metais que estava na ponta do chicote, que causava dores terríveis, que causava ferimentos. E o povo então estava diante deste dilema. E é isto que nós vamos ver, esta causa destes problemas que gerou aí uma grande consequência, ou seja, esses maus conselhos, esses erros que Roboão ele cometeu, trouxe graves consequências, e essas consequências nós vamos ver agora no segundo ponto, os erros de Roboão. Primeiro ponto, a repetição dos erros de Salomão. Veja só, meus amados, Roboão estava diante de uma situação de 2 conselhos, conselhos de pessoas sábias e equilibradas, conselhos de pessoas jovens. Nós sabemos, amados, que conselho é muito importante na vida de um líder, mas o líder precisa de ter bons conselheiros, conselheiros equilibrados. Todo líder, ele precisa de ter alguém para o orientar. Então, nós podemos ver que o conselho dos anciãos era apropriado, porque levava Roboão a ceder ao povo. O povo estava disposto a servir, o povo estava disposto a se render, o povo estava disposto a ser submisso, desde que a carga fosse aliviada, a carga tributária e a carga de serviço. Mas Roboão, ele não foi pelo conselho dos anciãos, e nós sabemos que qualquer governo, principalmente o governo eclesiástico, ele precisa de ter a força dos jovens, mas precisa também das experiências dos mais velhos, precisa das experiências dos anciãos. E isso nós podemos ver que o conselho dos anciãos era equilibrado, trazia paz, promovia equilíbrio, o povo ia ficar satisfeito e feliz, ia trabalhar com mais empenho, com mais dedicação, e sendo também um povo que estava feliz. Mas, ao ouvir o conselho dos mais jovens, Roboão então aplica este conselho na prática de vida, e isso trouxe insatisfação, isso trouxe para o povo aí tristeza, angústia e até mesmo revolta. Roboão ficou apenas com as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, porque eles faziam parte dos oficiais, dos trabalhadores que trabalhavam na administração. Então isso trouxe para Roboão uma ruptura do seu reinado. Vamos então para o segundo ponto, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Veja só, um homem que administra, um grande líder, ele precisa de ter aliados, ele precisa de ter bons conselheiros.
Bons conselheiros não são aquelas pessoas que concordam com tudo. Bons conselheiros não são aquelas pessoas que estão ali apenas para aceitar o que o líder diz. O bom conselheiro nem sempre ele aceita tudo o que o líder diz. Às vezes ele confronta as ideias com o líder, mas ele tem as melhores das intenções. Mas existe os oportunistas, os aproveitadores, que ele está pronto para aceitar o que o líder fala ou faz, porque ele é um oportunista, ele está ali por interesses financeiros, ele está ali em busca de oportunidade. Então, nós precisamos tomar cuidado com os maus conselhos. Os maus conselhos levam à ruína, levam ao fracasso. E Roboão, por causa dos maus conselhos dos mais jovens, ele marchou para o fracasso. Ele levou o reino à ruína. Por quê? Porque ele não deu ouvido aos conselhos sábios dos anciãos. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição: o cuidado com os conselhos. Todo homem bem-sucedido, ele precisa de ter bons conselheiros do seu lado. Quando eu falo de bons conselheiros, estou falando de pessoas sábias, pessoas equilibradas, pessoas que muitas vezes não concordam com o que o líder faz, mas ele tem uma resposta, ele tem uma direção melhor. Ele muitas vezes pode confrontar uma ideia, mas ele está disposto a colaborar para trazer bênção e saúde para o líder. Mas nós sabemos que muitas pessoas não querem os bons conselhos porque são arrogantes, prepotentes, orgulhosos e dispensam os bons conselhos e acabam naufragando. Veja que isso aconteceu com Roboão. Ele foi pelos conselhos dos mais jovens, que eram pessoas interesseiras, oportunistas, que estavam ali somente para bajular, porque tinham interesses nos seus relacionamentos. Mas uma pessoa que tem bons conselheiros ao seu lado, ele pode se livrar de situações terríveis. E todo homem, todo líder, ele precisa de ter pessoas com mente equilibradas e sábias do seu lado. Pode ser até mesmo a sua esposa. Muitas esposas têm livrado seus esposos de muitos fracassos. Eu quero destacar o conselho de uma mulher, a mulher de Pilatos, chamada Cláudia Procla. Pilatos estava diante de um dilema: condenar Jesus ou soltar Jesus, soltar Barrabás ou soltar Jesus. Naquele momento que Pilatos estava no tribunal, a multidão estava dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. A mulher de Pilatos manda um recado para Pilatos: não te meta com este justo, porque esta noite eu muito sofri por causa dele. Pilatos agora estava diante de um grande conselho. Pilatos tinha a autoridade para soltar Jesus ou crucificar Jesus. Se Pilatos soltasse Jesus, nada acrescentaria, porque Jesus seria crucificado, porque era profecia, tinha que se cumprir. A profecia do profeta Isaías, capítulo 53, descrevia isto. Ainda que Pilatos absorvesse Jesus, a justiça divina o condenaria. Mas Pilatos, ele saía livre, mas por não ouvir o conselho da sua esposa. A história nos diz que Pilatos depois veio a se suicidar e a sua mulher, Cláudia Procla, se tornou uma cristã. Muitos presidentes americanos sempre tiveram bons conselheiros, e nós sabemos que um dos grandes conselheiros americanos foi Billy Graham, o maior evangelista do século passado. Muitos presidentes, antes de tomar decisões, consultavam Billy Graham, e Billy Graham respondia por carta, por telefone, sempre trazendo um conselho na direção de Deus, sempre trazendo um conselho depois de orar e trazer um conselho que viesse trazer paz e estabilidade ao presidente. E isto fez com que
muitos homens eles tiveram sucesso. Então nós sabemos que o bom conselheiro é aquele que traz um conselho para estabelecer paz, segurança, bem-estar. Mas muitas pessoas vão por bajuladores, interesseiros e aceitam qualquer conselho. A Bíblia nos informa em Lucas, no capítulo 6, o versículo 26, Jesus, ele adverte acerca dos aplausos, quando ele diz: ai de vós quando todos disserem bem, assim fizeram seus pais aos falsos profetas. Veja só, tudo isso aqui traz advertência para nós. Um bom líder, ele precisa ter pessoas sábias do seu lado, pessoas que possam trazer bem-estar, que possam auxiliar no seu trabalho para que ele possa ter sucesso. E para isso, também nós precisamos ter equilíbrio e sabedoria acerca desses conselhos. Precisamos tomar cuidado com os conselhos. E este cuidado, Roboão, ele não teve. Ele foi pelos conselhos dos jovens, ele foi pelo conselho desequilibrado dos jovens, e isso trouxe declínio moral, ético, espiritual, levando o reino a ser dividido. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição: o reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro ponto: a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão era o filho de Nebate. Jeroboão era da tribo de Efraim. Efraim foi um dos filhos de José. Jeroboão começou a reinar e reinou 22 anos sobre o reino norte, o reino de Israel. No tempo de Jeroboão, quando Salomão reinava, Jeroboão ele começou a trabalhar com Salomão. Jeroboão era um homem inteligente, dedicado, mas nós podemos ver que Jeroboão ele começou a ter um desentendimento com Salomão. E certa vez, quando ele estava no campo, ele encontrou o profeta Aías. O profeta Aías estava com a capa nova, e ao encontrar Jeroboão, o profeta tirou a sua capa e rasgou a sua capa em 12 pedaços e diz: toma 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor: rasgarei o reino de Salomão e darei 10 tribos a ti. Deus não estava satisfeito com Salomão. Salomão tinha permitido que a idolatria se instalasse no seu reino. Salomão tinha permitido que a promiscuidade das mulheres estrangeiras trouxesse instabilidade ao seu governo, principalmente sobre a vida religiosa, a vida espiritual de Salomão e do seu povo. Salomão se corrompeu com a idolatria daquelas mulheres e permitiram que outros deuses viessem a ter primazia em Israel. Então nós vemos aqui que quando Salomão ele cometeu esses erros, Deus então cortou o reino dele. Muitas pessoas fazem concessões ao pecado e Deus às vezes se mostra tolerante. Eu quero dizer que a graça ela é tolerante, mas a graça não faz vista grossa com o pecado. Um dia o pecado vai achar aquela pessoa. E Salomão então estava com os seus dias contados acerca do seu grande pecado de idolatria. Então quando Aías ele fala para Jeroboão acerca das 10 tribos, do reino que iria ser estabelecido, rasgado de Salomão, Salomão persegue Jeroboão e Jeroboão então encontra refúgio no Egito e fica lá até a morte de Salomão. Vamos então para o ponto 2, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Veja só, após a cisão, a divisão, a revolta do povo do norte, nós vemos que Jeroboão ele foi nomeado rei pelas 10 tribos. Então nós podemos ver aqui que Jeroboão ele estabeleceu o seu reino em Siquém.
Jeroboão estava de um grande dilema. Ele estava na parte política, bem com o povo, mas Jeroboão estava com um problema religioso. Jerusalém era o centro da adoração, era onde estava o templo, onde o povo ia pelo menos 3 vezes no ano para adorar a Deus, na festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, e tinha liberdade de ir em outras festas, nas 7 festas anuais. Jeroboão, temendo que o povo, ao descer para Jerusalém para adorar a Deus, pudesse se render a Roboão e se rebelar contra ele. E por causa dos interesses pessoais, dos interesses políticos, ele colocou em risco a vida religiosa do povo. Ele colocou em risco o seu próprio governo. Então nós vemos que Jeroboão, ele estabeleceu 2 centros de adoração, um em Dan, outro em Betel. Nós podemos ver que ele construiu ali um santuário em Dan, outro em Betel, e colocou um bezerro de ouro em cada um desses santuários, e diz para o povo de Israel: eis aí o Deus que tirou da terra do Egito. Jeroboão foi ao extremo quando ele estabeleceu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Então nós vemos aí que Jeroboão instalou uma idolatria terrível em Israel, e isto trouxe para o povo fracasso espiritual, levando o povo ao cativeiro assírio e trazendo consequência para a geração de Jeroboão. Vamos então para o terceiro ponto: consequências da idolatria. Veja só, a idolatria é um pecado terrível. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles foram pela idolatria e da profanação, e por causa disso aquele povo não entraram em Canaã. Ali aquele povo ficou no deserto, apenas 2 pessoas entraram em Canaã. Por quê? Porque a idolatria, ela trouxe grande prejuízo para o povo ficou no deserto. Profanação diz respeito, amados, a tratar com irreverência as coisas sagradas. E a idolatria é substituir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que fez o céu e a terra, por deuses estranhos, por deuses que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem nariz, mas não cheira. Veja só que isto é uma loucura, isto, amado, é um fracasso, porque atribui a deuses estranhos aquilo que o Senhor Jeová fez. Atribui os feitos de Deus a deuses pagãos, a deuses mitológicos. Deus não aceita esse tipo de negócio, porque a Bíblia nos diz que a glória dele, ele não dá a outrem. E isto trouxe um grande pecado, e esse pecado trouxe para o povo de Israel a separação de Deus e uma maldição terrível para o rei e para toda a nação, trazendo fracasso, fazendo o povo se tornar escravo do reino da Síria e trazendo depois uma mistura de onde vieram os samaritanos. Então nós sabemos que o pecado traz consequências, o pecado traz aflição, o pecado traz fracasso, e por causa do pecado nós vemos que o reino foi dividido. Por causa do pecado, Jeroboão instalou a pior idolatria entre os filhos de Israel. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.